Pessoal, nós resolvemos fazer esse vídeo aqui rapidinho para explicar para vocês algumas questões que nós recebemos na nossa caixinha de pergunta. Então, nós temos recebido bastante dúvidas de vocês sobre a questão da abstinência e do jejum. Só que nós temos notado que a questão da diferença que vocês estão trazendo para nós, a questão da dúvida, né, do que é jejum, o que é abstinência. Então, a gente tem notado bastante dificuldade na questão desse entendimento. Então, nós resolvemos fazer o vídeo que fica mais fácil, né, da gente conversar sobre isso. Então, a gente entender mesmo o que é abstinência, o que é jejum, né? Então, o jejum é você abster ali do alimento, né? Tirar ali um horário do alimento, né? Você vai reduzir, às vezes, também o seu alimento. E abstinência é tirar um determinado alimento. Então, basicamente isso. Para a gente entender a penitência que agrada a Deus, eu vou ler aqui um trecho de Isaías 58, onde fala bem sobre essa questão, né, da abstinência. Isaías 58, versículo 3 ao 10. De que serve jejuar, se com isso não vos importais? E mortificar-nos, se nisso não prestais atenção? É que no dia de vosso jejum só cuidais de vossos negócios e oprimis todos os vossos operários. Passais vosso jejum em disputa e alterações, ferindo com punho o pobre. Não é jejuando assim que fareis chegar lá em cima a vossa voz. O jejum que me agrada, porventura, consiste em homem mortificar-se por um dia, curvar a cabeça como um junco, deitar sobre o saco e cinza. Podeis chamar isso um jejum, um dia agradável ao Senhor? Sabeis que o jejum que eu aprecio, diz o Senhor, é romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar todas as espécies de jugo. É repartir seu alimento com o esfameado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir o maltrapilho, em lugar de desviar-se de seu semelhante. Então tua luz surgirá como a aurora, e tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor seguirá na tua retaguarda. Então, as tuas invocações o Senhor responderá, e a teus gritos dirá: eis-me aqui. Bem, muitas pessoas estão fazendo a abstinência de uma forma imaginando que está agradando a Deus, e nem sempre está agradando a Deus. Porque a abstinência nós fazemos para fortalecer o nosso espírito, fortalecer nossa alma contra os prazeres ilusórios do pecado. Então, nós fazemos o jejum, abstinências, para nos fortalecer, para que nós possamos dizer não ao pecado. Então, se você faz uma abstinência, não é simplesmente deixar de consumir um determinado alimento. Geralmente as pessoas, o mais comum a gente vê nesse período quaresmal, as pessoas fazerem 40 dias de abstinência, bebida alcoólica, café, doce, chocolate, doces. Então, as pessoas fazem essas abstinências imaginando que o simples fato de abster-se desses alimentos está agradando a Deus, mas nem sempre. Porque se você tem que ter essas práticas exteriores, que pede no período quaresmal, que é a abstinência, a oração e a caridade. Mas, com isso, quando você faz a abstinência, você tem que ter também esse interior também, que é de você abandonar toda forma de pecado. Se você abstém de um alimento que está ali na sua frente, se você diz não para aquele alimento e não tem a capacidade de dizer não para uma situação de pecado que vai chegar à sua porta, do que vale essa abstinência que você está fazendo? Não está agradando a Deus, Você pode se lançar ao fogo, mas
você vai queimar tudo, dizendo que é, né, uma abstinência ali que você está fazendo. Mas se, em contrapartida, você continua com as mesmas práticas daquele homem velho, daquela mulher velha, que é continuar no pecado, não abster do pecado, nada valeu. Não vai valer sua abstinência. Entende? Então as pessoas têm confundido isso. A abstinência ela é válida, ela é agradável a Deus quando você pratica a abstinência, já também movido com esse sentimento, fortalecer sua alma, seu espírito, de renunciar ao pecado, certo? Assim você está agradando a Deus. Como diz, né? São João Crisóstomo ele diz, do que adianta não comer carne se você devora o seu irmão? Então você não come carne, mas você está ali no seu dia a dia, no seu trabalho, aonde você estiver, você está caluniando o irmão, falando mal, você denegrindo a imagem dele, tratando mal aquela pessoa, né? Então, sua abstinência ali, ela não está valendo de nada. Você está deixando de comer carne, mas está devorando o seu irmão dessa forma, certo? Também, São Luís Magno, né? Ele diz, inutilmente nega o corpo à comida quem não nega a alma ao pecado. Então você faz aquela abstinência de não comer determinado alimento, mas você não é capaz de negar a alma ao pecado. Sua abstinência não está sendo correta, não está agradando a Deus, né? É o que diz aqui, né, no livro de Isaías. Eles estavam fazendo jejum e reclamando de Deus, que não estava agradando a Deus, né? Não estava agradando a Deus o jejum que estava fazendo. Deus não estava olhando pelo jejum deles. Então, mas por que não estava agradando a Deus? Aí Deus disse a eles que no dia que eles jejuam, eles fazem negócio, maltratam as pessoas, né? Fica ali caluniando, agredindo, fazendo, né, sendo às vezes até trapaceiros, né, naqueles negócios. Então, do que adianta fazer o jejum se você continua naquela prática antiga, aquela prática errada, né, do pecado? Então, a abstinência ela é agradável a Deus quando, junto com esse momento dessa abstinência que a gente faz de um alimento, concomitante a isso, nós estamos renunciando ao pecado. Não adianta, você faz abstinência na sua casa ali, não vamos comer carne, ok. Mas você senta à mesa de mal, né? Você não fala com seu irmão, um irmão que não fala com a mãe, não fala com o pai, não fala com outro irmão, o pai ou a mãe que não fala com o filho, do que adianta? Você está fazendo uma abstinência que você está fazendo uma dieta. Você está simplesmente fazendo uma dieta ou greve de fome, porque não vale, de nada vale você fazer essa abstinência, mas você não tem a capacidade de chegar ali no seu irmão, né? Você teve um desentendimento com ele, não tem a capacidade de chegar e pedir perdão, ou se ele te pedir perdão, você não tem a capacidade de perdoá-lo. Então, sua abstinência, ela não está agradando a Deus. Pode parar por aí, né? E se você está fazendo dessa forma, está lá no seu serviço, você não conversa com o colega, briga, fala mal dele para as outras pessoas, ou até mesmo no dia a dia, com a família, cometendo fofocas. Não estou falando de pecados extraordinários, não, pecados gravíssimos, não. O pecado que a gente acha mais simples mesmo, da fofoca. Você está fazendo abstinência de carne aqui, ou de algum alimento, né? A gente fala de carne que é o pessoal mais fácil, comum. Às vezes faz abstinência de algum alimento, mas está ali na porta da rua com seu vizinho falando mal de outra pessoa. Matando ele na boca. Né? Você está matando seu colega, aquela pessoa com a sua língua venenosa, demoníaca, entende? Então, você tem que abster para você dizer não àquela ocasião de pecado, fugir daquela ocasião de pecado. Então, você está ali naquele ambiente, você, né, ia falar mal de alguém, caluniar alguém, você lembra, nossa, estou fazendo uma abstinência, do que está valendo essa minha abstinência? Então, hoje, você acabou a sua abstinência, você está fazendo abstinência e ao mesmo tempo está indo
cometeu um pecado, não está dizendo não para aquele pecado. Então, se você está vivendo sua quaresma, sua abstinência dessa forma, sem mudar sua forma de viver, de entendimento das coisas, né? Pare aqui, confesse, né? Vai ao padre, né? Procure um sacerdote, se confesse, faça uma boa confissão e recomeça a sua abstinência neste momento. Volta, vai amanhã no sacerdote, vai lá, confessa e começa a sua abstinência com esse propósito de mudar de vida, né? De mudar mesmo, assim, a conversão mesmo, porque esses 40 dias, Jesus também foi tentado. A gente tem que tentar se igualar, né? Ele já deu o caminho para nós. Nós temos que tentar ser semelhante a Jesus. No deserto também, o demônio ofereceu a ele, transforma essas pedras em pães. E ele não, porque, né, ele foi resistente ao pecado. Lógico, a gente fica, né, aquele momento ali, tentado mesmo a cometer aquele quebrar aquela penitência ali, cometer um pecado. Então, mas nós temos que ser fortes, firmes, né? Então, nada adianta. Imagina você, às vezes, diz não ali para uma coisa que você gosta muito, um bolo de chocolate. Você vai lá e diz não, mas o pecado bate à sua porta, você esquece daquela mortificação que você fez, daquele desejo que você passou por aquele alimento, mas não está tendo a força para dizer não àquela ocasião de pecado e cai no pecado. Então, a gente não diz não para um bolo, né? Se você diz não por uma coisa inanimada, que é um bolo, imagina quando, né, o pecado chegar. Então, sua abstinência ela não agrada a Deus, não vale, não está valendo. Então pare, refaça essa abstinência, vai lá, confesse e comece com um propósito de não ser só 40 dias não. O 40 dias é o momento da gente, né, lutar mesmo. E passou esses 40 dias, você vai ver que você se tornou forte. E aí você continua para a sua vida toda. Não quero mais pecar, certo? Então, né, as condições para que uma abstinência torne agradável a Deus é dessa forma, né? Essas penitências exteriores, você faz, né, que é a abstinência de um alimento, a oração, a caridade. Aí com isso, você tem essa penitência interior. A penitência interior é isso, é você deixar de viver o pecado. Chega ali, perdoa aquele mal, aproveite esses 40 dias, não é mais 40 dias, não é mais esse período quaresmal, aproveite para ir, né, conversar com alguém que você há muito tempo não conversa, vai dar o perdão, trata bem as pessoas, pratica a caridade mesmo. Alguém que chega, te procura, precisando de algo, você vai ali e serve aquela pessoa de bom coração, e assim você vai agradar a Deus, sua penitência vai ser agradável, tá bom? É isso aí, gente. Então, essa live foi bem rapidinha mesmo, pra gente sanar essas questões, né? Porque a gente percebeu que as pessoas têm muita dúvida mesmo, né? Sobre essa questão da abstinência, sobre essa questão também do jejum. Então, resumindo, pra gente entender que o jejum é esse que a gente faz, que a gente tira um alimento, restringe ali um horário da nossa alimentação, esse é o jejum, né? E a abstinência é essa questão da gente tirar um alimento, mas todos com essa forma penitencial, né? A gente está penitenciando sim o nosso corpo, mas para a gente fortalecer o nosso espírito e para a gente também fortificar a questão das nossas virtudes, né? Então a questão da gente fazer ou não, tem gente que ainda não começou a fazer, né? Então dá tempo, né? Às vezes, igual a gente fala 40 dias, é uma questão assim desse período, mas a igreja coloca como uma sugestão, né? A questão de você vai continuar depois. Você pode sempre ali que você sentir a questão que você precisa estar em oração mais forte, fazer essa questão de jejum, não é somente agora, nesse período quaresmal. É uma prática que a gente, né, tem que estar sempre fazendo. O cristão, ele esqueceu um pouco dessa questão do jejum, né? E o jejum é algo que Deus, né, Jesus colocou muito como uma prioridade o jejum, né? Tem coisas que só são vencidas com jejum.
Então, a gente voltar a essa prática do jejum, não só na quaresma, né? Mas ser uma prática do cristão. E a gente já tem a questão da abstinência que todo cristão, né, faz na sexta-feira, que é do consumo de carne. Então, assim, a gente passar isso como algo não doloroso, sabe? Mas algo para te fortificar. Então, é um ensinamento que Jesus, né, deixou pra gente nos 40 dias do deserto. Ele já não mostrou o caminho. Ele já mostrou, assim, tudo que a gente vai passar, que não é fácil, né? Como homem, ele sentiu, como nós lutamos, né, na carne. Então, assim, a gente tem que saber que a nossa carne, ela é fraca. Mas nosso espírito, pela graça de Deus, né, nós somos fortes. Então, a gente entender isso. A gente tem que buscar o alimento que vem do céu, né, que está na palavra de Deus, e que a gente vai conseguir com essa questão da gente fazer os jejuns, a abstinência, as penitências, né? Então, vamos firmes, ainda dá tempo, para quem não começou, né, amor? Ainda dá tempo. É muito tempo ainda. E é isso, viu? Deixa eu ver aqui, boa noite. Eu, particularmente, estou jejuando espiritualmente. Sim, aí essa questão do jejum, né? A gente tem que estar sempre, gente, em jejum, porque é algo que faz diferença na vida da gente, nossa vida de oração cresce, você cresce em espiritualidade, então nunca abandone essa prática, né? Não é algo particular da quaresma, é algo que a gente tem que levar para a nossa vida. Então, tudo de bom para vocês, salve Maria, fiquem com Deus. Salve Maria. Então é isso aí, vamos ser fortes quanto os prazeres ilusórios do pecado. Isso mesmo. Porque o que vai nos levar a Deus é nós termos essa força e lutar mesmo contra o pecado, contra as ocasiões de pecado e dizer não ao pecado. Vamos fazer valer esse período quaresmal nosso, esse período de abstinência. Vamos agradar a Deus com a nossa abstinência, dizendo não ao pecado, tá bom? Obrigada também, gente. Todo mundo que esteve aqui nessa live. Obrigado. Foi sem avisar, né? Nós resolvemos fazer, depois nós vamos fazer uma mais elaborada. Foi bem rapidinho pra gente sanar aí essas dúvidas, mas nós vamos fazer mais vezes, tá bom? Tchauzinho. Tchau.